Oi, gente. Eu vou me apresentar pela milésima vez aqui, para quem não me conhece. Eu sou a Brenda, sou educadora de literatura no Pré-Universitário Popular Alternativa e essa nossa aula vai ser sobre o pré-modernismo. Aqui, logo no primeiro slide, eu coloquei que ele iniciou em 1902, mas isso é algo que nós vamos conversar mais adiante nesse vídeo, porque não existe uma data específica. Logo no segundo slide, eu coloquei um recorte de um afresco denominado Parnaso, que foi feito pela Rafael Sanzio, não sei falar o nome dele, no Palácio do Vaticano em 1511. Por que eu escolhi esse afresco? Para quem está acompanhando as aulas aqui no canal, ou as aulas ao vivo, vai lembrar que uma aula atrás nós tivemos o simbolismo e antes o parnasianismo, que fui eu que dei a aula, inclusive. E aí, nós tínhamos diversos elementos dentro do parnasianismo que vão ser o ponto de partida para a revolta que construiu o pré-modernismo e o modernismo, certo? Nessa obra de arte a gente pode observar alguns pontos que vão nos guiar para a reflexão maior em volta da compreensão do pré-modernismo. Primeiramente, no centro da imagem a gente tem Apolo sentado tocando um instrumento que eu acho que é uma lira, mas eu não vou afirmar com toda certeza do mundo. E em volta dele tem as musas e deusas, né? Enfim. Todo o contexto, então, valorizado da cultura clássica, grega, ali as pessoas se tocando, se abraçando, escutando a música em conjunto, num ambiente que a gente também pode pensar que é um tanto quanto idealizado, romantizado e artístico, né? Uma coisa meio engessada. Eu consigo até me recordar um pouco daquelas estátuas gregas mesmo. Olhando isso, parece que tá todo mundo umas poses muito artísticas e, né? Partindo pro próximo slide, eu escolhi, então, a obra para botar em comparação Operários, da Tarsila do Amaral, que foi pintada em 1933. Eu escolhi essa, principalmente, pela diferença absurda que existe da anterior. A gente já pode ver que, ao contrário da pintura anterior, que a gente tinha Apolo no centro como o foco do quadro em si, aqui nós não temos um foco, uma pessoa em específico, um objeto em específico, e sim uma mensagem completa que gera até um certo desconforto, né? Se a gente parar para observar com calma os rostos, a imagem ao fundo, a forma como eles estão dispostos nesse quadro, eu acho interessante pensar que todos eles estão olhando para frente, não estão entrando em contato um com o outro de qualquer forma possível. É uma coisa meio cabresto, assim, né? Eles estão com um olhar vago, meio desanimado, meio triste, angustiante, olhando pra frente sem expressar nenhuma emoção. Além disso, uma diversidade muito grande de pessoas, então se a gente prestar atenção, a gente encontra todos os tipos de etnias e de raças nessa imagem. Ao fundo a gente tem as fábricas, né? Então é uma referência à industrialização de São Paulo. Além disso, essa disposição das pessoas meio que parece que empilhadas umas em cima das outras, seria uma alegoria para massificação do trabalho, né? As pessoas lado a lado, sem se olhar, desse quesito de muita gente trabalhando sem uma identidade, né? São só mãos trabalhadoras. Mais adiante a gente vai entrar no contexto histórico e a gente vai se debruçar um pouco mais sobre esses pontos que eu coloquei aqui. No próximo slide eu coloquei um poema do Oswald de Andrade, denominado Pronominais. E esse poema a gente também pode pensar juntos em comparação com os poemas parnasianistas. Tem aquele poema lá do Vaso Grego, por exemplo, cheio de rimas, palavras trocadas para ficar mais bonito, cheio de palavras difíceis, toda essa tentativa desesperada de retomar um clássico, um apelo para essa burguesia. E aqui a gente já foge completamente disso e a gente entra no modelo estético que é verso livre, tentativa de expressão do povo. Eu vou ler vou ler o poema com vocês. Eu tenho certeza que o Giovanni não vai cortar isso, mas tudo bem, seguimos. Então o poema é o seguinte, leiam comigo. Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno, e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Alguns pontos para apontar nesse poema. É uma tentativa de diminuir a distância entre a linguagem falada e a linguagem escrita. Como eles fazem isso?
Observem a primeira frase do poema e a última frase do poema. Dê-me um cigarro, diz a gramática. É o modo correto de se falar. Ali na questão do pronome seria o modo formal, né? A língua formal. Enquanto o final do poema é o me dá um cigarro, que é a forma que todo mundo fala. Além dessa tentativa, esse poema trazia uma tentativa de reduzir a distância entre a linguagem falada e a linguagem escrita, dê-me um cigarro e me dá um cigarro. Ela tem esses erros gramaticais como uma contribuição para a definição da nacionalidade, porque ele traz esses elementos aqui. O professor do aluno, né, a gramática, enquanto do mulato sabido, mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira, ou seja, esse espírito nacionalista, né, quem somos nós, com a nossa identidade, dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. É essa forma de impor a nossa nacionalidade através da nossa própria fala e da nossa própria língua. Partimos para a introdução. Antes disso, eu gostaria de dizer que, caso vocês tenham alguma dúvida em relação a esses poemas, as obras de arte, vocês podem entrar em contato comigo ou com as demais educadoras do projeto, né, de literatura. Como o vídeo é para ser mais um resumo mesmo, eu tô fazendo análise aqui, construindo alguma coisa, mas caso fique alguma coisa meio vaga, é só vocês me contatarem. Caso também vocês se sintam um pouco perdidos, lembre-se que aqui no canal a gente tem todos os resumos de todos os períodos literários que nós vimos até agora. Então revisem, né? Porque a gente vai entrar em pré-modernismo e modernismo, e é um período histórico muito importante, cai muito no Enem, é o mais legal na minha opinião. Seguimos. Introdução, finalmente. Primeiro ponto que eu gostaria de afirmar. Lá no primeiro slide eu falei que não começa exatamente em 1902. Por quê? Porque o pré-modernismo ele não configura uma escola literária. Ele é um período de transição. Então ele não tem exatamente um período de uma data de começo, né? É uma transição entre o singulismo e o modernismo. Então, nesse meio, não vão haver características comuns entre os autores. Alguns vão escrever mais parecidos com os outros e tal, mas eles vão divergir muito em vários aspectos, porque a gente ainda tem poetas parnasianistas produzindo, nós ainda temos simbolistas produzindo, e nós temos outros que estão tentando romper com tudo isso, e nós temos outros conservadores desesperados do outro lado. Então vai ser uma produção bem perdida e aleatória, muito maluca acontecendo, mas que vai ser bem importante para caracterizar esse período, né? Porque é um período intenso de revoluções, de maluquices, e que nada vai fazer muito sentido, né? A arte imita a vida, não é mesmo? E a Semana de Arte Moderna de 1902 foi um divisor de águas, né? Que foi aonde vai começar, de fato, o modernismo, e que vai ser visto na Semana de Arte Moderna, é a nossa próxima aula. Partindo para o contexto histórico, nós temos, primeiramente, o Brasil oligárquico, né? O poder concentrado em um pequeno grupo. Então a gente ainda vai ter os burgueses como os donos da maior parte das coisas, e tendo o maior poder sobre as pessoas e sobre a forma de controle por meio de trabalho, né? Processo de urbanização dos grandes centros, então Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, etc. Esses grandes centros vão começar a receber mais imigrantes, né? Ali no próximo ponto já, chegada de imigrantes europeus na região centro-sul. Escravos libertos em situação de miséria, então isso também vai ser muito retratado nas principais obras, eu vou falar isso melhor nessa parte. Crescimento da pequena classe média, da classe operária, do subproletariado. Então essas divisões econômicas e sociais vão ser mais acirradas e mais marcadas nesse período. E o declínio da cultura canavieira, da cana-de-açúcar, né? Ainda no contexto histórico, nós temos como os importantes acontecimentos a Guerra de Canudos, em 1896 a 1897, que vai acontecer justamente na região de Canudos, não é mesmo? A Guerra de Canudos, ela vai acontecer na Bahia, né, no fim do século XIX, 1896, como eu já disse, e ela vai ser o tema para a escrita do Os Sertões, escrita pelo Euclides da Cunha. A Revolta da Chibata, em 1910, a Primeira Guerra Mundial e a Coluna Prestes. No próximo slide eu coloquei o Almirante Negro, que foi o líder da Revolta da Chibata. Caso vocês não saibam muito bem do que se trata, eu recomendo vocês pesquisarem sobre, porque é um evento histórico muito importante e muito foda. Além disso, uma fotografia da população de Canudos durante a Guerra de Canudos, né? E a Revolta de Canudos. E é bem expressiva, né? A gente vê uma sociedade completamente diferente dos grandes centros, da burguesia, etc. Eu acho essa imagem bem forte, particularmente, que ela representa bem a população pobre, os perrengues que eles estavam passando justamente por causa dessa guerra acontecendo. Então, seguindo agora com as principais características do período, nós começamos com a denúncia da realidade local.
Ou seja, os autores vão começar a assumir uma posição mais crítica em relação aos modelos anteriores aos acontecimentos históricos do período. Também o sincretismo literário. O que é sincretismo? Seria a fusão de diferentes doutrinas para a formação de uma nova, mantendo as características basilares, como processos, ideologias, etc. Então eles vão formar coisas novas, né? Obras novas, mas ainda assim fundindo coisas que já aconteceram anteriormente e mantendo algumas características basilares. O Brasil arcaico versus refinamento literário, então, vai ter muito um perfil de autores conservadores criticando muito o movimento moderno e também algumas pessoas extremamente contra esse movimento. Seguindo, nós temos também a ruptura com o academicismo, a ruptura com o passado e a linguagem parnasiana, que eu já citei aqui várias vezes. Os textos vão ter uma linguagem mais coloquial, ou seja, cotidiana, simples, acessível. Também uma valorização do regionalismo e do nacionalismo, marginalidade dos personagens. Então eles vão abordar personagens que não eram tão abordados anteriormente, né? Exceto em alguns outros períodos, mas de uma outra forma. O sertanejo, o caipira, o mulato. Os temas abordados vão ser fatos históricos, políticos, econômicos e sociais. E os principais autores vão ser o Euclides da Cunha, Graça Aranha, Monteiro Lobato e Lima Barreto. Começando por Euclides da Cunha, é importante colocar aqui então que ele era formado em Engenharia Militar e Ciências Naturais, e ele foi também membro do Instituto Histórico e Geográfico e da Academia Brasileira de Letras. E ele publicou uma obra muito importante, Os Sertões, Campanha de Canudos, em 1902, e essa obra regionalista retratava a vida do sertanejo e ela é dividida em 3 partes: a terra, o homem e a luta. É importante citar aqui também que, como o Euclides da Cunha era formado em Engenharia Militar e Ciências Naturais, nessas partes de, por exemplo, a Terra, ele vai ter uma detalhada descrição da região, né, da geologia, do clima. Inclusive tem um capítulo intitulado Hipóteses sobre a Gênese das Secas, sobre o relevo, sempre aproveitando essa forte formação científica que ele tinha como um estudioso das ciências naturais. Além disso, na parte sobre o homem, ele vai falar um pouco mais sobre a etnologia brasileira, a ação do meio na fase inicial da formação das raças, a gênese dos mestiços, né, uma análise dos tipos distintos, como o gaúcho, e ele vai introduzir uma figura mística conhecida como Antônio Conselheiro. E na luta é que ele finalmente vai abordar o conflito sobre o cenário. Primeiro ele mostra os cenários, depois os personagens, e aí ele vai justificar, né, a luta, e ele vai também ter uma grande denúncia ao crime e o relato do dia a dia na guerra, né, como era uma coisa totalmente diferente do que era dito no tempo, né, como na realidade foi uma coisa extremamente injusta e cruel. Ali eu coloquei um trecho da apresentação da obra de Os Sertões, escrita pelo próprio Euclides da Cunha. Tentamos esboçar palidamente embora, ante o olhar de futuros historiadores, os traços atuais mais expressivos das sub-raças sertanejas do Brasil. Eu achei essa frase, assim, bem importante para entender um pouco sobre esse livro. Seguimos para o Lima Barreto, né, que foi o autor de uma obra crítica vinculada aos temas sociais. Ele vai criticar o machismo, o militarismo, a república. O Lima Barreto tem uma história de vida muito massa, assim, se vocês tiverem tempo e quiserem dar uma pesquisada sobre. Ele era filho de escrava, de uma mulher escrava, e o pai dele era português, então ele era mestiço. Ele sofreu muito preconceito racial também, e o pai dele também acabou sendo internado por demência na colônia dos alienados, que é uma espécie de manicômio, um centro psiquiátrico. Ele passou por grandes crises depressivas, então Lima Barreto tem uma história de vida muito forte, que levou ele a ser um homem muito crítico, né, e muito bem posicionado também sobre as adversidades sociais. Ali, em Crítica ao Machismo, eu achei interessante colocar que ele criticava a educação recebida pelas mulheres, que na época só preparava elas para o casamento. Ele também foi um dos primeiros a defender o voto feminino. Também criticava a República, né, que depois nos levou à ditadura do Floriano Peixoto, e bem como o exagerado militarismo em nossa política. Ele escreveu uma importante obra intitulada Triste Fim de Policarpo Quaresma, escrita numa linguagem coloquial, faz uma crítica à sociedade urbana da época, retrata o governo de Floriano e a revolta da Armada, nos oferece um retrato perfeito dos subúrbios cariocas e de suas populações, como um autêntico cronista. O romance figura uma das nossas obras-primas, ao lado da melhor produção de Machado de Assis e Graciliano Ramos, entre outros.
Depois seguimos para o Graça Aranha, que foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras e um dos organizadores da Semana da Arte Moderna de 1922. A obra que merece destaque aqui nesse período é Canaã, também de 1902, aborda a imigração alemã no estado do Espírito Santo. O personagem principal do livro acreditava na humanidade e pensava encontrar a Terra Prometida no Brasil. Eu coloquei aqui uma frase do Alfredo Bose sobre a obra Canaã. É o contraste entre o racismo e o universalismo, entre a lei da força e a lei do amor, que polariza ideologicamente em Canaã as atitudes do imigrante europeu diante da sua nova morada. Por fim, a obra de Monteiro Lobato, que é um dos grandes nomes, embora sendo uma criatura extremamente conservadora da época e que criticou muito o modernismo diversas vezes, é tido assim como um pré-modernista por duas características fundamentais da obra de ficção dele, que é o regionalismo e a denúncia da realidade brasileira. Mas isso fica no plano puramente estético, porque ele assumiu posições antimodernistas, como eu já falei. Ele tem um artigo que ele fala sobre a exposição de Anita Malfatti de 1917, que se chama Paranoia ou Mistificação, que ele critica muito essas obras trazidas pela Anita Malfatti, e esse artigo ele desempenha um papel muito importante na história do modernismo, porque depois disso também muitos autores se colocaram contra o posicionamento do Monteiro Lobato por causa de todas essas revoltas, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, de Cavalcante, como eles revoltaram contra o conservadorismo do Lobato, que começou uma revolução artística e iniciou a Semana de Arte Moderna. Então ele foi um precursor sem querer, né? Por causa da tamanha bobageira que ele falou. Mas, enfim, ele foi um dos mais influentes escritores do século XX e ficou conhecido por suas obras infantis de caráter educativo, como O Sítio do Pica-Pau Amarelo, e as obras de destaque dele vão ser Urupês, coletânea regionalista de contos e crônicas, e Cidades Mortas, que é o livro de contos que retratava a queda do ciclo do café. Então, as principais características aqui que eu já falei é o regionalismo e a denúncia da realidade brasileira no plano puramente estético. Então, acredito que aqui nós encerramos essas principais características, nosso estudo sobre o pré-modernismo. A nossa próxima aula vai ser sobre a Semana da Arte Moderna em específico, e depois nos adentramos no modernismo. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido todo o conteúdo. Estou disponível para dúvidas, como já falei anteriormente. É isso, tchau e boa semana!